Meia, eminente cirurgião, cumprimento as senhoras e senhores convidados que venham sempre a esta casa para brilhantá-la, né? E vamos dar início à abertura da 27ª sessão ordinária relativa ao 193º ano acadêmico. Antes de dar a palavra aos senhores e senhoras acadêmicos, queria dizer que no dia 1º deste mês fez aniversário o acadêmico Celso Ferreira Ramos Filho. E no dia 4 fez aniversário o nosso presidente, acadêmico Francisco Sampaio, que acha-se em Portugal. Nós tivemos a oportunidade de falar com ele e, evidentemente, esta casa se enaltece quando comemora qualquer evento relativo à sua trajetória. Eu, não havendo nenhum assunto para passar a palavra ao senhor secretário, né, eu abro a palavra para os acadêmicos, mas só para o acadêmico Milton Meyer e os meus companheiros de mesa, que os acadêmicos Maurício Magalhães e meu querido amigo José Carlos do Vale. Bom, não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu passo, então, ao acadêmico Maurício Magalhães. Um dos examinadores não tem ata. Não tem ata, não. Não tem ata, não. Não tem, não. Eu já tinha visto. Passo a palavra, então, ao acadêmico Maurício Magalhães, um dos organizadores do simpósio, né, relativo ao 193º ano acadêmico. Tem a palavra ao acadêmico Maurício Magalhães. Muito obrigado, presidente Pietro Novelino, senhores acadêmicos, senhores convidados presentes e que estão vendo pela plataforma online. Nós vamos agora passar para a segunda parte do nosso simpósio Aspectos Psicossociais do Tratamento do Câncer de Mama, que foi organizado por mim, a pedido do presidente Francisco Sampaio, organizado por mim, pelo acadêmico Paulo Roff, pelo acadêmico Daniel Tabac. Como nós falamos, esse é um tema da maior importância e essa intenção de dar os aspectos psicossociais é pelo impacto que essa doença causa entre as mulheres e o que tem sido possível fazer para mitigar esse sofrimento e permitir melhores resultados. Então, nós vamos partir agora para a segunda parte, onde nós teremos inicialmente o professor Fabrício Benelli, que é graduado em Medicina pela Universidade de Campinas, fez residência médica na Universidade lá na Unicamp, tem título de especialista em ginecologia e mastologia, e, como eu falei, morou muitos anos em Milão, trabalhando no Instituto Europeu de Oncologia, também com uma atuação em outros países na Europa, e que agora está radicado em São Paulo e tem feito uma carreira, tanto nacional como internacional, absolutamente admirável. E eu fico muito agradecido ao Fabrício de aceitar a gentileza desse convite. Eu sei que ele tem uma agenda muito cheia, mas ele vai nos falar sobre cirurgia oncoplástica e a preservação da autoestima. Então, por favor, doutor Fabrício Benelli, é muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez a você pela gentileza. E eu te peço, se você puder se ater aos 20 minutos para que nós possamos ter depois, no final, tempo para discutir. Então, Fabrício, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Maurício. Muito obrigado aos senhores. Primeiramente, eu gostaria de expressar a grande honra de participar de um evento na Academia Nacional de Medicina. Eu acho que qualquer um se sente muito lisonjeado de estar entre os senhores
E muito obrigado, Maurício, por me dar essa oportunidade. Você sabe o quanto você já me ajudou na carreira, é um exemplo para todos nós. E essa vai para o currículo, porque realmente é uma grande honra e espero um dia estar presencialmente aí, algo que acho que todo médico se tem essa vontade e se sentiria muito lisonjeado em participar de um evento como esse. Muito obrigado, Maurício. Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. É possível, vocês estão vendo? Sim, sim, agora sim. Perfeito. Então, a gente vai falar um pouco sobre cirurgia oncoplástica e a preservação da autoestima. A gente migrou, na verdade, esse último século, que foi o século dos cirurgiões, em relação à mama, a gente migrou através dos trabalhos do professor Veronese, através do professor Fischer, do inferno da mutilação, né, que eram aquelas mastectomias radicais, para o céu ou para o paraíso da conservação da mama. O grande turning point da mastologia passa a ser a partir da década de 80, quando a cirurgia conservadora passa a ser segura e então indicada no tratamento do câncer de mama, evitando aquelas grandes mutilações. E passa a ser então o padrão ouro, né, no tratamento do câncer de mama. Por quê? É uma cirurgia mais rápida, muito menos complicação, menos dolorida para a paciente, preserva a sensibilidade e todas as implicações psicossociais para essa paciente, a preservação do seu órgão, esse que é o órgão mais feminino do corpo da mulher, né, para poder ser preservado e não punido. O professor Veronese sempre dizia que as pacientes que procuram um diagnóstico precoce, elas não podem ser punidas com uma mastectomia, e sim agraciadas com uma cirurgia conservadora. E nos últimos tempos, além dela ser, nos primeiros trabalhos, mostrar a segurança oncológica comparável à mastectomia, os trabalhos mais recentes, veja, isso só para mostrar um deles, essa é uma corte prospectiva sueca, com mais de quase 50 mil mulheres, mostrando que ela até chega a ser superior que a mastectomia, porque fazemos tratamento muito mais precisos, tratamentos sistêmicos mais com terapias-alvo, uma radioterapia muito melhor, e acabam, então, a gente tendo uma segurança, talvez pela adição da radioterapia, até maior na cirurgia conservadora. É lógico que aqui existem vários vieses de seleção. Mas ela só é possível, e principalmente hoje, quando a gente consegue deixar um resultado estético final adequado. A gente sabe que uma cirurgia conservadora clássica, a taxa de satisfação da paciente é extremamente alta, entre 75% a 95%, porém, ela pode deixar defeitos residuais graves em até 30% dos casos, defeitos como esse, que antigamente poderiam ser há 30, 40 anos atrás até aceitáveis, ao invés de uma mastectomia que mutilava a paciente, mas hoje, com todas as técnicas que nós temos, isso passa a não ser aceitável. E o mais importante de tudo, essa é o martírio de Santa Ágata que é a padroeira dos mastologistas, né? Toda decisão que nós tomamos cirurgicamente impacta na qualidade de vida dessa paciente. Então, entender o que fazer com aquela paciente, o que nós vamos gerar com a nossa cirurgia é extremamente importante, porque isso provavelmente vai ter um impacto em toda a vida dessa paciente, na sua relação com o seu próprio corpo, na sua autoimagem, sua relação com o marido, com o namorado, sexualidade. Então, isso é extremamente importante. E aí que surge, então, a cirurgia oncoplástica, porque tínhamos uma decisão binária: consigo fazer uma cirurgia conservadora e deixar um resultado adequado, ou tem que fazer uma mastectomia, eventualmente uma reconstrução mamária, e a cirurgia oncoplástica vem como terceiro caminho para tentar o quê? Evitar mastectomias utilizando técnicas de reparação mamária oriundas da cirurgia plástica, principalmente as mamoplastias redutoras, para ressecar o tumor e evitar um defeito residual grave. E esse termo foi cunhado, cirurgia oncoplástica, pelo professor Werner Aldrich, que eu tive o prazer de conhecê-lo, ele é de Düsseldorf, que utilizou esse termo pela primeira vez,
considerando a cirurgia oncoplástica, a aplicação de uma técnica cirúrgica que permite ampla ressecção e previne defeitos estéticos mamários através da reconstrução imediata, tumor específica, total ou parcial da glândula mamária. Na primeira descrição da parcial, porque eram aquelas técnicas de reparação e não entravam, então, as reconstruções mamárias. Mas mais do que teoria, essa, para mim, é a imagem da cirurgia oncoplástica. Aqui nós temos duas pacientes tratadas oncologicamente, muito bem tratadas do ponto de vista oncológico, com seus tumores ressecados, margens livres, e radioterapia realizada, uma ressecção parecida de volume entre uma mama e outra, porém, com certeza, essa paciente à direita deve ter uma qualidade de vida muito superior à paciente da esquerda, apesar de ambas estarem curadas do seu câncer de mama, simplesmente porque, nesse caso, o cirurgião e a equipe cirúrgica tinha conhecimentos e aplicou técnicas de cirurgia oncoplástica. Então, na verdade, o que é oncoplástica nada mais é do que uma cirurgia conservadora, onde conseguimos obter margens livres e conseguimos excisar tumores maiores, né, e aplicar técnicas de reparação sem deixar defeitos importantes. Né? Então, a gente tem que deixar o menor efeito estético residual naquela mama, reparação local do tecido, ou eventualmente também mexer na mama contralateral, fazendo simetrizações, né, porque afinal de contas a mama ela não é uma só, e é um órgão que tem que ser simétrico. Eu tinha um professor que sempre dizia que era melhor ter duas mamas não tão bonitas, simétricas, do que uma linda e a outra nem tanto, e de maneira que elas ficassem assimétricas no tórax. E a simetria é tão importante. Esse é um estudo qualitativo da Universidade do Michigan, é um segmento de 4 anos, né? 714 mulheres entrevistadas entre assimetria e qualidade de vida. E vejam só, quando a gente observa a qualidade de vida global, e isso é patente em quase todos os estudos, não tem muita diferença em quem teve uma grande assimetria ou não, principalmente porque você está seguindo mulheres que são sobreviventes de câncer. Existe ainda culturalmente aquela culpa da mulher. Então, ela se sente culpada de buscar algo melhor esteticamente, porque ela já se sente agraciada por estar curada. Então, esses vieses sempre existem na análise global de qualidade de vida, porém, quando a gente começa a analisar perguntas específicas, veja só, a mulher que tem muita assimetria, ela tem um medo global maior, ela tem mais medo da morte, porque ela se olha no espelho e ela sente que a doença que ela teve foi extremamente grave, né? Então, ela tem mais medo da morte, mais medo de uma recorrência e perda da feminilidade e do seu bem-estar social, assim como sintomas depressivos. Aquelas mulheres que têm mais assimetria, elas têm tendência a ter mais sintomas depressivos. Então, nosso objetivo com a cirurgia oncoplástica, o que é? Dentro dos princípios oncológicos, prevenir os defeitos imediatamente, evitar mastectomias e manter a simetria mamária. Né? E para isso, o professor Christian Akloff, tive o prazer de ficar com ele também em Paris, é um dos grandes nomes da oncoplastia e quem dividiu a cirurgia quadrante por quadrante e dividiu também os níveis de oncoplástica. Nível 1 seriam aqueles remodelamentos feitos na hora da cirurgia, sem grandes mobilizações de tecido. Nível 2, que seriam a utilização das mamoplastias e retalhos locorregionais. E nível 3 seriam, então, pós-mastectomias, reconstruções totais, e a gente vai focar principalmente no nível 2 de cirurgia oncoplástica. E o que nós dizemos que o cirurgião oncoplástica hoje seria um canivete suíço. Nós temos que ter o domínio de várias técnicas para empregar a técnica específica em cada caso, não aquela que eu sei fazer melhor, mas sim a que o caso demanda. Talvez hoje, né, tá meio fora de moda o canivete, seriam mais os APPs, mas é isso, nós temos que ter vários recursos para resolver de maneira mais adequada o problema de cada paciente. E para isso nós temos que mudar um pouco o pensamento quando enxergamos a paciente do ponto de vista oncológico. Nós temos que pensar oncoplasticamente, né, pensar na mama de uma maneira 3D, tentar entender
onde está o tumor, o que eu posso rotar, o que eu posso levar de tecido até essa região, o que eu vou fazer com o complexo areopapilar, como é a vascularização desse complexo, onde ela vai estar preservada, para assim eu conseguir fazer uma ampla ressecção e restaurar o formato e o cone mamário dessa paciente. Desta forma, nós temos duas soluções para a cirurgia oncoplástica. Nós temos a reposição de tecido, ou tissue replacement, que é eu trazer tecido loco regionalmente para aquela ressecção, então eu complemento aquela área ressecada, então apenas trazendo um tecido de outra região, ou tissue displacement, o rearranjo tecidual, que seria mais relacionado às mamoplastias. Eu estou trazendo tecido da própria mama para conseguir refazer aquele cone mamário e dar aquele formato para o paciente. Quando a gente vai no tissue displacement, as mamoplastias, a gente fala all you need is not love, but all you need is in the breast. Tudo que você precisa está ali na mama. Então, nós temos que ter as mamas doadoras, aquelas em qual eu, avaliando a quantidade de tecido a ser ressecado, eu consigo rodar um retalho glandular, ou dermoglandular por defeito, e ainda assim preservar o complexo areopapilar, e para isso a gente vai utilizar técnicas de cirurgia plásticas, pedículos superiores, medial, superomedial, lateral, inferior, central, que é mais ou menos o que a gente faz. Então, para cada técnica, para cada paciente, para cada localização do tumor, uma técnica diferente. Pacientes com pitoses não tão expressivas, sem necessidade de grande remoção de pele, mas uma remoção importante de tecido mamário, principalmente acima de 20% do volume total. A gente pode fazer a round block, por exemplo, mamas mais pitóticas ou mais volumosas. A gente pode fazer as mamoplastias redutoras em T invertido, consagrado pelos grandes cirurgiões, professor Ivo Pitangui, Ariê. Então, são técnicas extremamente úteis, o pedículo superior, por exemplo, e resultados como esse, pedículos superomediais, eu tenho que tirar toda a parte inferior da mama, toda a parte lateral, e tenho que fazer uma grande rotação, e ela tem uma ptose muito grande, eu não consigo fazer ascensão do complexo areopapilar com o pedículo superior, a gente usa os pedículos superolaterais, consegue resultados como esse, mamas muito volumosas, com pitose, tumores muito grandes, polo superior, a gente pode usar o pedículo inferior e, com isso, ressecar uma área extremamente grande de tecido mamário, um tumor grande que não responde eventualmente a um tratamento neoadjuvante e reduzir bastante a mama e acabar por ter resultados bastante adequados. A gente pode utilizar combinação de vários pedículos, então um pedículo só para vascularização complexo areopapilar, outro para remoção, para preenchimento do defeito, um caso como esse, é só a área ressecada, a gente mantém o pedículo, o complexo areopapilar vivo pela irrigação suprarmedial e complementa com o pedículo dermoglandular inferior para fazer o cone mamário e no final obter um resultado bastante adequado. A gente pode utilizar os plug flaps, também descrito por um cirurgião brasileiro, o Dyer, de Brasília. Então, deixar um pedaço de pele, tem que tirar uma pele de uma área anestética. A gente pode rodar um retalho dermoglandular com pele para reparar aquela área, junto com mamoplastias, tumores centrais. Esses plug flaps funcionam muito bem, vejo uma área muito grande ressecada, junto com o complexo areopapilar, a gente pode no mesmo momento já fazer areola e posteriormente refazer uma mamila e ter resultados bastante adequados. Então, para cada caso, para cada paciente, nós temos que usar técnicas diferentes para resolver cada caso. A outra solução, os retalhos locorregionais, né? Tudo que a gente precisa vai estar na região ou axilar, ou no dorsal, ou no abdômen da paciente, né? Então, a gente pode usar qualquer parte disso. Então, os retalhos, por exemplo, torácicos laterais, axilares, eles podem ser pediculados como grande dorsal ou não. Isso é só para mostrar um pouquinho que a gente faz. Então, um mini flap, um dorsal, para preencher um defeito grande, uma ressecção, ou eventualmente uma ressecção de pele, o paciente não queria fazer uma mastectomia, o paciente metastática, não queria fazer uma mastectomia, a gente fez um dorsal, rodou, ela viveu bem o resto de vida que lhe restava, com dignidade e com sem recorrência local. Outros sequelas de cirurgia conservadora, a gente pode usar retalhos loco-regionais, por exemplo, grande dorsal, só com gordura, lipo enxertado e reparar
essas mamas, dá de novo a simetria, uma mama mais natural. Então, para cada caso, os tóraco-abdominais, para ressecções de colo inferior, os triângulos de Burrow, a gente pode, mesmo em mamas pequenas, a gente traz todo o tecido da axila e repara aquele defeito e a gente consegue resultados adequados sem necessidade de uma mastectomia. Os bilobados, que a gente consegue manter, usando todo o tecido da axila, manter o volume mamário sem necessidade de simetrização contralateral. Então, são isso que a gente tem. Quem precisa de oncoplástica são todas as pacientes. Esses são dois grandes experts, o Christian Clough e o Mike Dixon, de Edimburgo, e mais ou menos nos seus centros, em torno de 10% das pacientes que vão precisar dessas ressecções maiores. Lá na Unicamp, nossos dados da Universidade de Campinas, já publicados, né, que não estavam publicados, nós fazemos técnicas oncoplastia nível 2 em aproximadamente 11% dos casos das cirurgias conservadoras, geralmente são aqueles tumores com calcificações extensas, má resposta à quimioterapia, tumores multicêntricos, em que a gente pode evitar uma mastectomia, e a maioria dos casos a gente usa os pedículos superiores e inferiores, veja os retalhos locorregionais apenas em 10%, essa é uma análise de 852 casos. A cirurgia oncoplástica, ela é segura? Ela é segura, essa é o melhor estudo, é uma meta-análise, tá? 5.400 casos de cirurgia conservadora tradicional e 3.160 de cirurgia oncoplástica, tumores muito parecidos entre invasivos e in situ. E o que a gente vê nessa meta-análise? Quando a gente tem cirurgia conservadora tradicional, a gente tem um volume de ressecção bem menor, né? O tumor em torno de 1,2 centímetros, na oncoplástica redutora ou os flaps de 2,5 a 2,9 centímetros, então tumores 2 vezes maiores que na cirurgia tradicional, peça operatória pesando 4 a 5 vezes maiores do que na cirurgia conservadora tradicional, e, interessantemente, mesmo sendo tumores muito maiores, 3 vezes mesmo menos chance de margem comprometida e recisão, porque eu resseco muito mais, então eu tenho muito mais tranquilidade em não chegar perto do tumor, tirar uma margem mais ampla, evitar ter margens comprometidas e evitar uma reoperação, né? E isso tem um benefício para a paciente. Esses são nossos dados também da Unicamp, de 856 pacientes, 50 meses de follow-up. Veja só, a cirurgia não oncoplástica, reoperações, recisões 12% e cirurgia oncoplástica 5%, lembrando que são sempre tumores maiores, multicêntricos, né? Então, com essas técnicas, a gente consegue ter menos margens positivas, mesmo tendo tumores maiores, e a conversão para mastectomia igual nos dois grupos. E essas pacientes, por terem tumores maiores, têm maior chance de recorrência? Na verdade, não. A recorrência ela não está relacionada ao tipo de cirurgia, mas sim à biologia tumoral, principalmente aos tipos mais agressivos, como triplo negativo e presença de metástase axilar, né? Em relação à satisfação a longo prazo das pacientes e dos cirurgiões, os resultados são subjetivos. Os diferentes métodos de avaliação deixam esses estudos bem subjetivos. As avaliações são em diferentes períodos de tempo e pós-operatório, então é um pouco difícil de chegar a essas conclusões, né? E também a gente tem que levar em consideração nessa avaliação a longo prazo os efeitos da radioterapia. Mostrar naquela meta-análise, veja só, a satisfação com ressecções maiores oncoplásticas versus cirurgia conservadora tradicional é significativamente maior com a cirurgia oncoplástica. Esse é um estudo retrospectivo, é um estudo qualitativo brasileiro também, tentando mostrar se existe diferença em qualidade de vida utilizando o BreastQ entre cirurgia oncoplástica ou mamoplastia versus cirurgia tradicional, quadrantectomia sem oncoplastia. Mostra que não existe uma diferença muito grande em relação à preservação de autoestima, isso é importante, né? Lembra que eu falei anteriormente, essas pacientes elas ficam muito agraciadas já por estarem curadas do tumor, então esses dados de qualidade de vida global é um pouco difícil da gente conseguir desvendar nos estudos, né? Mostrando que não existe diferença em todos os aspectos da qualidade de vida entre cirurgia conservadora tradicional e oncoplastia. Esse é um outro estudo do IDAN, lá de Barretos, mostrando também que utilizando diferentes escalas, também não existe uma diferença significativa entre oncoplastia e cirurgia conservadora tradicional. E esse é um estudo bastante interessante da Gabriela Santos, lá do Sul, que o Maurício conhece muito bem, ficou em Milão, foi aluna do Cícero Urban, do mestrado, e eles avaliaram o resultado com uma
utilizando o BCCT Score, que é um software, entre quem fez oncoplástica e quem fez cirurgia conservadora tradicional. O BCCT Score mostrava que quem fez oncoplástica teve um resultado estético melhor. Avaliação por especialistas, né, mastologistas e cirurgião plásticos, existia uma diferença, então quem fez oncoplástica era melhor, porém olhem aqui os pacientes, sem diferença para os pacientes. As pacientes, em geral, que tratam câncer de mama, mesmo com uma simetria, uma cirurgia não tão boa, geralmente elas relatam estar satisfeitas com o resultado da cirurgia, justamente por aquilo que a gente falou no início, desde o início, que essas pacientes, elas se sentem, na maioria das vezes, extremamente gratas por estarem curadas, que a estética acaba sendo muito mais uma busca do cirurgião, né, dos especialistas, do que ela própria, né, em muitas das vezes. Então, isso é algo que a gente ainda tem que apurar melhor nos estudos. Essa daqui é uma revisão sistemática dos outcomes em cirurgia oncoplástica, então mais de 8.784 mulheres, e esse estudo, então, sim, uma revisão sistemática mostrando que as pacientes que faziam cirurgia oncoplástica, principalmente as mamoplastias, estavam mais satisfeitas com a mama, tinham melhor bem-estar psicossocial, bem-estar sexual e satisfação com o resultado significativo. Então, quando você pega um estudo maior, uma meta-análise com maior número de pacientes, isso acaba sendo significativo. Nossa missão é tentar cada vez mais melhorar esses resultados. Esse é o Oncoplastic Breast Consortium, que eu faço parte, junto com o Biazuz, o Cícero e o Regis, né? E essa é a última publicação nossa do grupo no Lancet, mostrando que a gente ainda tem muito o que pesquisar, estudar em relação principalmente a esses resultados de qualidade de vida em relação à cirurgia oncoplástica. Então, para terminar, a cirurgia oncoplástica ela pode transformar uma indicação de mastectomia em cirurgia conservadora, então ela aumenta as taxas de preservação da mama, diminui as chances de margem positiva, é segura do ponto de vista oncológico e provavelmente, o que a gente vê na maioria dos estudos, sem muita mudança da qualidade de vida, porém nos estudos maiores, um impacto importante na qualidade de vida e é o que a gente vê no dia a dia. E esse é mais ou menos o cirurgião mastologista hoje, tem que adequar várias técnicas e trabalhar com uma equipe grande para poder obter os melhores resultados. Eu agradeço muito o convite e eu ficarei contente em responder qualquer dos questionamentos que vierem. Obrigado, doutor Fabrício Brenelli, pela fantástica apresentação. Realmente um trabalho, isso mostra a consistência do trabalho que ele tem realizado. Nós temos aqui alguns cirurgiões plásticos e realmente a mastologia nos últimos anos cresceu muito. A associação da mastologia com a cirurgia plástica, com os princípios que criou esse conceito de oncoplastia, quer dizer, levando a mesma segurança oncológica a melhores resultados. Eu acho que isso foi um esforço conjunto das duas especialidades e hoje, cada vez mais, o mastologista tem que estar preparado para oferecer essa opção para paciente. E, sem dúvida, o Fabrício tem feito um trabalho admirável nisso, como um grupo grande de brasileiros. E eu deixei de falar duas coisas do Fabrício. Primeiro, que o Fabrício é de uma estirpe familiar da maior qualidade. O pai dele, Henrique Brenelli, é um dos maiores mastologistas do Brasil, lá de Campinas, uma das pessoas mais elegantes e distintas que eu já conheci. Então, isso explica também muito da elegância do Fabrício. E segundo, ele trabalhou, como ele disse, com o professor Veronese por muitos anos. Quando eu estive em Milão, estive com ele, ele já estava lá há muitos anos trabalhando, então foi um discípulo assim, muito próximo do professor Veronese. Muito desse progresso que foi realizado todo na cirurgia foi a oportunidade que ele teve de conviver com o professor Veronese, que é para nós o maior mito no tratamento do câncer de mama. Então, se você pudesse, Fabrício, ficar mais um pouquinho, eu sei que você tem hoje a Jornada Paulista de Mastologia, mas se você pudesse ficar um pouco mais até o fim, para nós fazermos alguns comentários e perguntas, será muito bom. Mas se você tiver que sair, não tem problema. Bom, não, muito obrigado pelas palavras e estarei aqui, já separei todo esse período, desde o início das 4h para ficar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Fabrício, você é sempre muito gentil. Bom, vamos continuar. Nós teremos agora também um tema palpitante, que é a esperança de cura na doença metastática. Quer dizer, nós procuramos fazer o diagnóstico. Eu achei muito interessante aquilo que o
Fabrício falou, quer dizer, que o professor Veronese falava, nós não podemos penalizar a mulher que procura o diagnóstico precoce com uma cirurgia radical. Então, essa possibilidade de oferecer uma cirurgia que preserve a estética, a autoestima, Mayra, você está aqui participando? Eu estou aqui, Oi, Mayra, muito obrigado pela bem presença. quietinha aqui. Então, bom, você ouviu eu já te apresentei e vamos agora. Então, Mayra, eu queria que você nos falasse sobre essa importância do grupo de mulheres no apoio psicossocial, que é um trabalho que você tem feito grande há muitos anos, desde que eu te conheço, é uma pioneira nesse trabalho, tem feito uma contribuição fantástica à mulher brasileira. Então, por favor, Mayra, a palavra é sua, se você quiser. Muito obrigada. Enquanto eles colocam os meus diapositivos aí, por favor, ontem eu passei para a secretária. Mas, enfim, é um prazer enorme estar aqui, Maurício, Academia Nacional de Medicina. Eu já sou super fã, já estive na academia presencialmente, e hoje, por conta de estar correndo aqui, estou indo para Praga no sábado, num congresso mundial, e depois tem a União Internacional de Controle de Câncer. Tomara que eu consiga ser reeleita no board, para o board da União Internacional contra o Câncer, porque assim eu sempre levo o Brasil mais perto e alinhar o Brasil às questões globais. Então, o Maurício estava falando que ele me conhece desde pequeno, né? Nessa luta, nessa vibração mesmo que eu tenho de estar à frente de organizações, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que defendem os direitos do paciente. E há quase 30 anos atrás, Maurício, nós fundamos o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, que é essa instituição que nós temos um carinho enorme, porque foi uma das pioneiras aqui no Brasil e também a pioneira em se tornar uma OCIP, sendo uma organização de grupos de pacientes. Então, eu vou contextualizar um pouquinho essa importância do apoio psicológico antes de entrar exatamente, propriamente dito, no que o IMAMA faz. E o IMAMA é o que organizou a FEMAMA, né? Hoje a FEMAMA, nós somos 75 ONGs trabalhando numa mesma proposta, e qual seja de colocar o câncer de mama, mas também o câncer na agenda política brasileira. E isso é muito importante, porque a gente sabe, eu há pouco vi o Brenelli adoro quando esse guri está falando, aprendo sempre, e ele estava falando sobre oncoplastia, e a gente pode falar também de reconstrução mamária. Isso tudo existe
já a reconstrução como lei, mas a maioria das pessoas que se tratam fora de centros universitários, que se tratam no SUS, elas não é lhes oferecida a reconstrução mamária imediata. Então, além da carga, pode passar o próximo, além da carga do diagnóstico, a gente precisa também encarar essa questão das leis não serem cumpridas. Então, a FEMAMA, que é essa ONG desde 2006, originária do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, ela trabalha nisso, ela nasce desse inconformismo e da indignação com o cenário do câncer já desde aquela época. Melhorou, certo que melhorou em muitas coisas, melhorou, mas agora com a pandemia desregulou de novo, e a gente tem que voltar com força total, porque ontem nós assistimos uma apresentação mesmo do INCA, mostrando que esse ano metade dos casos que eram esperados foram diagnosticados de câncer em geral. Isso quer dizer que não é que diminuiu o número de casos, diminuiu a incidência de câncer, não, é que diminuiu o diagnóstico do câncer. Ainda nós não conseguimos fazer o diagnóstico de muitos casos que estão lá em casa, que estão ainda por vir. Próximo. Então, um dos detalhes, quando eu sou mastologista, Maurício também, o Brenelli, a gente dá o diagnóstico, eu sempre puxo o ar e entro na sala muito concentrada, porque eu vou dizer para aquela paciente que ela está com câncer, e ela estando com câncer, a vida dela pode mudar totalmente a partir daquele momento. E eu diria que muda para sempre. Eu não estou dizendo que muda para pior. Eu acho que a maioria dos retornos que eu tenho é que não é para pior, melhora muito, mas aquele baque do diagnóstico é muito... E a mulher sai dali estonteada, né? Por mais que a gente tenha enfermeiras navegadoras e ajude, e marque e tal. E agora? E os meus filhos, quem que vai criar? E eu vou ficar sem mamas? E é um monte de perguntas que vêm na mente dessa mulher e que às vezes até paralisa. E próximo, eu vou mostrar para vocês que, na teoria, né, existem reações adequadas para que tudo isso aconteça depois do diagnóstico. Existe aquele momento do choque, depois, não é bem isso que está acontecendo, não pode ser, e aí, às vezes, a paciente até some, né? A gente tem que contactar e tentar trazê-la de volta, aí ela fica muito, 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 muito triste, porque ela já viu, às vezes a mãe dela morreu, a amiga morreu, e vem todo aquele estigma mesmo da doença, e depois ela vai entrando num equilíbrio com muita ajuda, com muito apoio. Essas fases se sobrepõem uma outra, mas às vezes uma dura mais, uma dura menos, mas tudo isso é adequado, né? E é por isso que um acompanhamento, às vezes, de um profissional da área de psicologia ou psiquiatra seria muito interessante. Mas, enfim, nem todos têm essa chance, e aí que começa a importância dos grupos de pacientes. Mas eu vou deixar isso aqui para daqui a pouco. Próximo. Então, essa sequência de reações nós temos que cuidar, porque isso não pode acontecer de uma maneira muito prolongada em algum ou outro, né? A gente precisa fazer com que a pessoa ande para frente, como diz o outro, né? Porque ela precisa chegar nos tratamentos, ela precisa fazer os tratamentos. E o câncer de mama, como alguns outros cânceres, ele é tempo dependente. Então, esse monitoramento é fundamental. Próximo. Essas reações, às vezes, são vivenciadas
ao longo do tratamento em espiral, aí ela vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Então, é muito interessante essa questão que eu comentei, da navegação de pessoas, que geralmente é uma enfermeira, ou pode ser também voluntários, ou pode ser nas organizações de pacientes, para entender e lidar com essas tristezas, instabilidades, irritabilidade. Não é raro que a família procure os mastologistas nesse momento, dizendo que não sabe o que fazer, que não sabe como lidar com a situação. Então, é um sistema espiral em relação à duração e intensidade, e o que a gente precisa é estar atento para poder apoiar essa mulher, o homem também, né? Porque os homens também passam por câncer de mama e também passam por essas fases, né? E o tratamento oncológico, atualmente, ele tem que ser muito personalizado, né? Então, às vezes, tem uma paciente que precisa começar pela químio, e eu já vou ficar careca, ou começar por tratamentos como mastectomia bilateral em mulheres jovens, mutadas. A gente não pode fazer de conta que a tristeza, o pânico, o desespero não estão acontecendo. Acho que nós, como médicos, temos que trabalhar muito com a nossa empatia. Mas também, assim, não dá para fazer tudo, né? Às vezes tu tem uns 10, 15 minutos ali para cuidar de tudo isso próximo. Então, aí que eu acho que seria muito interessante, porque tudo isso, na busca do equilíbrio, é um pouco de esperança, incerteza, e ela flutua nisso, né? Graças a Deus, aqui no Brasil, a gente nunca lidou com a paciente dizendo: olha, mas o seu caso, a senhora tem 6 meses de vida. Graças a Deus, porque é assim em alguns outros países. Onde é que fica a esperança dessa paciente? Né? Ela fica muito mal. Não estou falando que a gente tem que mentir para o paciente, mas a gente tem que conseguir trazê-la como eu digo, para o time do tratamento, porque é um time, hoje em dia, multiprofissional, com a paciente sempre centrada no centro do cuidado. Então, a redução das incertezas é com informação que a gente lida com isso, né? É desenho até. Vamos desenhar, vamos perguntar. Aquelas pacientes que vêm com listas de perguntas. A gente precisa, às vezes, de uma equipe integrada para fazer isso. Próximo. Quando eu estou falando de equipe integrada, nós também temos os grupos de apoio que a gente pode contar. E eu acho que nós, médicos, nós não contamos tanto quanto a gente poderia. Existem 75 ONGs no Brasil só dentro do grupo da FEMAMA, existem as redes femininas aí, meu Deus, é um trabalho de século já, e eles podem ajudar tanto a gente, porque no grupo de apoio do IMAMA, esse é só um tipo de trabalho que o IMAMA faz. E quando eu falo IMAMA, leiam tantas outras ONGs no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, aqui nós estamos falando Campinas. Olha, o Brasil, eu mostrei que ele está de cor-de-rosa. Em todos os lugares a gente tem uma associada à FEMAMA. E todos esses cuidados com o paciente também são colocados para toda a rede, com treinamento. A Universidade FEMAMA, hoje em dia, ela promove esse tipo de treinamento. Então, existe o que a gente chama no IMAMA o núcleo de relacionamento com o paciente, que tem os grupos de apoio, que em inglês tem uma palavra muito legal que se chama peer-to-peer support, que eu não sei como traduzir, mas são os pares com pares. Pessoas que vão passar pela oncoplastia, outros grupos que vão passar pelo tratamento conservador, mais ou menos idade, pares com pares, se apoiando. Existe no IMAMA um acolhimento e acompanhamento psicológico de 3 a 5
consultas com psicólogos voluntários que fazem parte do treinamento dos psicólogos da faculdade da PUC. Existe banco de perucas, existe um momento de meditação, orientação nutricional, fisioterapia, orientação jurídica, descontos para exames, para aquelas que não conseguem fazer os seus exames a contento, micropigmentação e camuflagem de cicatrizes. Então, assim, é um grande apoio que a mulher tem e ela se sente que não é a única. Próximo. Isso é muito interessante porque esse núcleo de relacionamento, ele nasceu e ficou muito, muito mais forte com a pandemia. Antes a gente chamava outra coisa. Hoje, relacionamento se dá tanto por WhatsApp, por telefone, presencial, mas na época da pandemia a gente nunca trabalhou, no IMAMA, nunca trabalhou tanto, porque as pessoas ficaram perdidas no sistema, elas não sabiam, tendo câncer, se elas tinham que ir, se elas não tinham que ir, como é que elas iam conseguir o remédio. Então, todo esse relacionamento que a gente estreitou com as pacientes foi muito, muito importante, porque se navegava a paciente pelo telefone. Próximo. Vocês podem ver que só o núcleo de relacionamento... Eu falei que o IMAMA tem 30 anos, mas esse núcleo de relacionamento, todo ele com monitoramento, ele nasceu aqui em 2020 e ele foi aumentando. Nós temos apoios de empresas para a gente conseguir fazer isso. Hoje em dia tem um carry code com o WhatsApp para fazer o monitoramento das pacientes. A gente contratou esse ano uma navegadora que fica fazendo um concierge para as pacientes que ficam só no telefone porque elas moram longe ou não conseguem vir até o IMAMA. E houve um crescimento de 56% no número de pessoas que a gente tem navegado. E, gente, isso aqui é um trabalho voluntário. Claro que eu tenho ali um grupo de 5, 6 pessoas para movimentar e profissionalizadas em tudo isso, mas é um trabalho de voluntários. Próximo. Então, existe uma força de trabalho na sociedade civil que talvez a gente não esteja usando como médico. E é por isso que eu acho que o Maurício me convidou para trazer para cá, para a gente trazer aqui, para a gente valorizar mais esses grupos de apoio que a gente tem, porque é um trabalho árduo e a gente precisa também de voluntários médicos, para que médicos, de psicólogos, enfim, de profissionais, porque eles não podem estar sozinhos, não podem tirar ideias da cabeça sem ter uma evidência científica para fazer o que fazem. Então, os números estão crescendo. E próximo, eu acho que o que é mais interessante agora é vocês verem assim, a quantidade de apoios que a gente pode dar. E existe esses encontro com as vitoriosas, né, que são as pacientes que são chamadas as sobreviventes. Engraçado isso, porque no processo esse todo desses 30, 20 anos, enfim, as mulheres não gostavam de ser chamadas sobreviventes, como a gente chama mulheres que passam pelo diagnóstico em outros países. Serem sobreviventes, survivors, é quase que orgulho em outros países. E aqui elas não saem de casa se você chamar elas de sobrevivente. Quando nós começamos a chamar elas de vitoriosas, porque elas eram pessoas que tinham vencido etapas, a gente começou a ver que esse movimento mudou. E agora as pessoas se encontram e perguntam: você é uma vitoriosa? Você é uma vitoriosa? Porque elas são as pessoas que têm o diagnóstico de câncer de mama. Para ser inclusivo, nós também temos tudo que a gente faz, a gente também tem em Libras também. Próximo. E eu vou deixar
um espaço aqui para perguntas, né? A gente pode conversar um pouco, eu sei que nós temos o Maurício aí como nosso moderador, mas a gente está em vários hospitais, hoje em dia, dando apoio, Hospital Fêmea, clínicas, Moinhos, mesmo em hospitais privados, como o Hospital Moinhos de Vento, onde eu trabalho, nos postos de saúde e fazendo parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer também. Isso é um exemplo que eu trouxe aqui, porque acontece aqui bem pertinho de mim, mas eu tenho certeza que em outras cidades também essas coisas estão acontecendo. Eu vou encerrar por aqui para a gente ter mais tempo para a gente conversar. Foi um prazer falar aqui com vocês. Muito obrigado, Mayra, como sempre. Parabéns pela sua apresentação, é muito rica. É realmente um trabalho admirável. Eu conheço esse trabalho que a Mayra participa e lidera há muitos anos. Ela é incansável e ela mostrou aqui alguns aspectos, né? Por exemplo, como o Ben Anderson falou na apresentação dele, essa lei dos 60 dias do tratamento do SUS foi uma luta que a Mayra, junto com o FEMAMA, conduziu. Então, ela tem sido extremamente atuante e mostrando o quanto é importante essa abordagem integral da mulher. Quer dizer, a mulher que tem câncer de mama, hoje em dia, o que existe é um conceito de linhas de cuidado. Essa paciente ela tem que ser desde o diagnóstico, desde o processo de educação, ao processo de educação comunitária, do diagnóstico precoce, até o tratamento e, principalmente, o acompanhamento, que essa paciente vai ser permanentemente acompanhada. E, nesse sentido, o trabalho desses grupos de apoio é absolutamente fundamental. E, Mayra, continue com esse seu entusiasmo e eu te agradeço mais uma vez pela tua participação. Eu sei que você vai coordenar uma sessão daqui a pouco na Academia Brasileira de Mastologia, mas eu peço, se você puder ficar o tempo que você puder, naturalmente, quando você tiver que sair, não tem problema. E agora nós vamos para a última apresentação, que o Dr. Bines, como sempre, foi extremamente pontual, entrou às 18h40, mas nós tínhamos antecipado um pouco o programa, tínhamos começado um pouco antes, então nós vamos ter agora a oportunidade de ouvir o Dr. José Bines, que é conhecido de todos vocês, é um grande oncologista clínico, coordena a área de Oncologia Clínica do Instituto Nacional de Câncer 3, aqui do INCA 3, aqui no Rio, que é um centro de mama, também da Oncodor, ele é um dos líderes dessa área de mastologia da Oncodor e tem uma sólida formação no exterior, ficou em Chicago muitos anos, é um grande pesquisador brasileiro, enfim, é um dos grandes oncologistas clínicos que nós temos no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. E ele vai nos falar sobre um tema palpitante, que é a experiência da cura na doença metastática. Quer dizer, que mesmo aquela paciente que a doença progrediu, que já tem doença metástase, que era no passado um sinal de doença incurável, atualmente, com o grande progresso que tem havido na medicação, nos tratamentos, tem sido possível oferecer uma perspectiva de cura a uma parcela cada vez maior de pacientes. Então, doutor Bines, por favor, a palavra é sua. Eu agradeço mais uma vez a sua gentileza. O Bines está viajando, ele colocou na sua agenda para poder participar online. Então, Bines, muito obrigado. A palavra é sua. Eu que agradeço, Maurício. Muito obrigado, demais acadêmicos também e todas as pessoas que estão participando. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Acho que esse é um tema muito importante, um prazer estar aqui, né, nesse Outubro Rosa na academia. Realmente, o número de pacientes com câncer, a gente vai mostrar isso no Brasil, com doença avançada, doença metastática, vem crescendo, e essas pacientes, felizmente, vêm vivendo mais. A gente vai mostrar aqui vários tipos de câncer de mama em que as mulheres vivem uma mediana de 5 ou mais anos, eventualmente algumas delas curadas. E eu acho que é importante, né, todos os outros especialistas, né, que não ligados à oncologia,
reconhecerem que essas pacientes têm os demais problemas clínicos e que vale a pena realmente seguir adiante nesses cuidados também, né? Então, acho que isso é válido para todos os médicos e pessoas envolvidas no cuidado dessas mulheres. Então, o tema A Esperança de Cura no Câncer de Mama Metastático, ou talvez em outras palavras, desafiando esse dogma que câncer de mama metastático ele é incurável. Essa é minha relação de conflitos de interesses, nenhum particularmente relacionado a essa apresentação. E a gente tem um número projetado de pacientes que vivem atualmente no país com câncer de mama metastático, e isso por volta de 50 mil pacientes. Esses números, como a gente pode ver aqui, eles são crescentes, e eu acho que é interessante a gente observar que dessas 50 mil, por volta de 40% são mulheres que já se apresentam com doença metastática, né? Enquanto que as 60% demais são mulheres que tiveram uma doença inicial e que, eventualmente, esse tumor recorreu. Como é que isso se compara com outros países? Aqui a gente citar o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos. Aqui a gente tem um número muito maior de mulheres com câncer de mama metastático, né? Isso chegando aproximadamente 200 mil mulheres que vivem com câncer de mama avançado. E é interessante, nesse pie chart, a gente observar que desse total, por volta de 1/4 são mulheres que se apresentam com doença metastática, né? 75% são aquelas que se apresentaram com doença inicial e, eventualmente, a doença recorre. Isso mostra, infelizmente, a situação, um pouco da situação de câncer de mama no nosso país, em que as mulheres se apresentam com câncer de mama muitas vezes já avançado, e esses números, infelizmente, não têm se modificado ao longo dos anos. Antes de chegar nas estratégias e nos subtipos, acho que uma pergunta que vem sendo bastante discutida nos últimos tempos é se aquelas pacientes com doença metastática se justifica tratar localmente os sítios de doença metastática, além do tratamento sistêmico, seja através de cirurgia ou radioterapia, e isso muitas vezes incluindo a mama, aquela mulher que se apresenta com câncer de mama e doença metastática, ou que tem uma doença metastática com poucos locais de metástase, se justifica a gente, além do tratamento sistêmico, tratar esses locais. E, nesse momento, a resposta é não. Essa é uma apresentação recente de um estudo importante no Congresso americano, agora em junho, mostrando que as curvas daquelas mulheres com câncer de mama metastático que fizeram o tratamento padrão, ou o tratamento padrão mais o tratamento localizado da metástase, não teve diferença em termos da evolução. Tá? Acho que é importante a gente reconhecer que câncer de mama não é uma doença só, e aqui, como que é essa aplicação na prática do dia a dia de toda essa caracterização molecular que a gente tem de câncer de mama? E, na prática, a gente pode resumir em 3 grupos, né? Aquele maior grupo de pacientes que têm tumores com receptor hormonal positivo, por volta de 3/4 do total, muito representativo. A gente tem por volta de 15% a 20% daquelas pacientes que têm tumor HER2 positivo, e aqui se dividindo metade com receptor hormonal positivo e metade com receptor hormonal negativo, e aquelas pacientes que não têm nem o receptor de estrogênio, nem o receptor de progesterona, nem o HER2 presente no tumor, e que são conhecidas como tumores triplo negativos. Então, a gente vai tentar abordar eles separadamente, e já que os avanços têm sido também separados em cada uma dessas entidades. Aqui são dados recentes franceses de mais de 20 mil mulheres numa coorte bastante recente de câncer de mama avançado. Eu acho que isso daqui serve muito bem para a gente começar essa conversa. A gente vê
curvas de sobrevida muito distintas de acordo com o subtipo de câncer de mama que a gente está aqui analisando. Aquelas com tumor HER2 positivo, aqui representadas em verde, a gente passa aqui dos 4 anos dados de mundo real. Quando a gente vai para os pacientes com receptor hormonal positivo, números talvez um pouco menores, e, sem dúvida, aquele subtipo com pior prognóstico é aquele de pacientes com tumor triplo negativo, em que aqui a gente tem elas vivendo pouco mais de 1 ano. A pergunta que fica aqui já de cara é se a gente tem no final dessas curvas um platô ou pacientes que podem ser, embora números pequenos, possam ser curadas do câncer de mama. Vamos então analisar cada um desses subgrupos e eu vou mostrar para vocês avanços recentes que têm sido feitos, principalmente no tratamento sistêmico do câncer de mama, que, a meu ver, estão realmente mudando esse paradigma. Vamos começar por esse grupo maior, que é esse grupo de pacientes com tumor com receptor hormonal positivo, como eu falei inicialmente, por volta de 3/4 do total dos tumores de mama, e uma classe de agentes, aqui o mecanismo de ação representado aqui à direita, que são inibidores de ciclina 4 e 6, e a gente for lembrar aqui do ciclo celular, eles vão inibir a passagem da fase G1 para a fase S. A gente tem 3 drogas nesse cenário, que são o abemaciclib, palbociclib e ribociclib, todos eles dentro dessa classe de agentes com características individuais, mas o importante aqui é que nesse cenário de doença avançada, a gente tem observado, ultrapassando aqui essa barreira dos 5 anos. Então, pacientes com receptor hormonal positivo, doença metastática, em que a combinação da hormonioterapia com essa classe de agentes tem levado as pacientes a uma sobrevida mediana acima de 5 anos. Passando para essas pacientes triplo negativo, aquele subgrupo com pior prognóstico, representam aproximadamente 15% do total. Aqui a gente tem também representada a imunoterapia, já muito mais difundida em tumores como câncer de pulmão, melanoma, linfomas, e aqui chegando em câncer de mama, nos tumores triplo negativos. A combinação de quimioterapia com um desses agentes, um inibidor de PD-1, que é o pembrolizumab, levou nesse subgrupo de pacientes com câncer de mama triplo negativo a um aumento de sobrevida mediana, as pacientes chegando a 2 anos, enquanto a gente tinha falado ali, pouco menos de 1 ano e meio. Isso ainda representa, dentro do subgrupo de câncer de mama triplo negativo, um percentual de aproximadamente 40% do total, ou seja, isso nem representa todas as pacientes com tumor triplo negativo, mas, sem dúvida, um avanço que a gente começa a enxergar nesse cenário desses tumores, e mais uma vez chama atenção aqui para o final dessas curvas, se há um percentual, embora pequeno, de pacientes que possam estar curadas do câncer de mama metastático. E partindo agora, então, para aquele que, a meu ver, essa pergunta e esse paradigma talvez inicialmente seja rompido, ou seja, de pacientes potencialmente curados, é nesse cenário de doença HER2 positiva. Esse é um grupo de pacientes que inicialmente tinha um prognóstico pior do que talvez todos os subtipos de câncer de mama, e com a introdução de anticorpos anti-HER2, dessa família de fatores de crescimento epidérmico, que vai de HER1, o EGFR, a HER4, através desses anticorpos monoclonais, particularmente o trastuzumab, o nome comercial é o Herceptin, mudou completamente a história natural dessa doença. E aqui, com a combinação de 2 anticorpos, a gente observa que,
por volta de 15% dessas pacientes têm uma sobrevida livre de progressão, e a sobrevida mediana desse grupo a gente está atingindo também 5 anos. A pergunta que fica aqui é se a gente pode identificar de alguma forma quem são essas pacientes que estão mais se beneficiando. Então, aquelas pacientes que têm doença HER2 positivo e se apresentam com câncer de mama metastático, têm uma carga de doença mais baixa e que têm uma resposta completa ao tratamento inicial da doença metastática. E do ponto de vista de características patológicas, aquelas pacientes que têm tumores com uma maior expressão de HER2, que têm menos aberrações genômicas e que têm tumores mais inflamados. Num estudo recente, interessante, retrospectivo, que junta pacientes de Yale e do MD Anderson, acho que demonstra bem essas características das pacientes que eventualmente podem ser curadas. Então, pacientes com câncer de mama HER2 positivo que se apresentam com doença metastática e que nessa primeira estratégia de tratamento apresentam, pelo menos através de imagem, eliminação dessa doença, ou seja, não se observa evidência de doença, a gente vê aqui que em 10 anos, a gente tem praticamente 100% dessas pacientes vivas e sem evidência de doença. Vale aqui lembrar que elas representam apenas 13% do total de pacientes com câncer de mama HER2 positivo, mas sem dúvida, e muito provavelmente essas pacientes estão curadas da doença. Dessa forma, uma questão, e uma boa questão que a gente se depara na prática clínica, e a gente, vários dos oncologistas têm algumas dessas pacientes, são essas pacientes com doença HER2 positivo e que têm eliminação da doença ou ficam sem evidência de doença, e a questão é se a gente continua o tratamento delas e por quanto tempo a gente continua. Isso é muito difícil da gente randomizar, oferecer para os pacientes se elas querem parar o tratamento. Isso acaba sendo uma opção muito individual. E esse é um estudo interessante em andamento que oferece para algumas pacientes, se quiserem, suspender o tratamento que elas vêm tendo para doença metastática, mas sem evidência de doença, e outras pacientes que eventualmente não aceitam vão seguir esse tratamento. Então, acho que estudos como esse vão ajudar a gente a entender, eventualmente, essas pacientes que estão curadas, se a gente pode suspender o tratamento delas e elas permanecerem sem evidência de doença. Dentro desse cenário de doença HER2 positivo, a gente tem agentes muito importantes adicionados recentemente. Essa é uma classe de agentes razoavelmente nova, em que o anticorpo, aqui representado pelo anticorpo anti-HER2, ou trastuzumab, ele agora é ligado a quimioterápicos. Então, de alguma forma, esse anticorpo ele vai carrear consigo moléculas de quimioterapia, que vai, a princípio, ser internalizada nas células, e muitas vezes algumas células vizinhas, que têm a apresentação do receptor para esse anticorpo. E aqui no estudo de segunda linha, ou seja, os pacientes receberam um primeiro tratamento para a doença avançada, a doença progrediu e estão recebendo uma segunda linha com drogas como essa, que é o trastuzumab deruxtecan, uma droga que está aprovada no Brasil. A gente tem quase 95% das pacientes vivas em 1 ano após receberem uma primeira e essa segunda linha de tratamento. E, mais uma vez, aqui, o final dessa curva mostrando que, potencialmente, alguma dessas pacientes não apresentam recorrência da doença ao longo do tempo e, eventualmente, alguma dessas podem estar curadas. Então, acho que, para resumir, eu acho que a gente observa avanços relevantes no tratamento sistêmico do câncer de mama avançado, que se traduzem em aumento da sobrevida em todos os subtipos de câncer de mama.
Do ponto de vista de tratamento local, nesse momento a gente não tem evidência que fazer um tratamento localizado, como se faz, por exemplo, em câncer coloretal, de doença hepática, em câncer de mama, nesse momento a gente não tem evidência de que isso seja favorável às pacientes. E em cada um dos subtipos, no receptor hormonal positivo, essa classe de inibidores de ciclina, em combinação com hormonioterapia, levando a uma sobrevida acima dos 5 anos, nos tumores triplo negativo, com pior prognóstico, a adição de imunoterapia num subgrupo dessas pacientes em associação com quimioterapia atingindo os 2 anos, e nesse subgrupo, por volta de 15% a 20% do total, HER2 positivos, na associação de anticorpos com quimioterapia, mais recentemente anticorpos conjugados à droga, atingindo 5 anos, e nesse subgrupo que aparentemente maior potencial de pacientes curadas. De isso, permanece um enorme desafio que a gente não pode deixar de mencionar. Todos esses são tratamentos extremamente dispendiosos e que estão disponíveis, na verdade, para 1/5 da população no país, que é a população que tem saúde suplementar. Para os 4/5 das pacientes que dependem exclusivamente do SUS, infelizmente, essas estratégias não estão presentes e acho que a gente precisa realmente discutir e brigar por um maior acesso a esses novos tratamentos. Muito obrigado. Obrigado, Bines. Maravilha de apresentação, como sempre, um tema, e principalmente cumprindo o objetivo, que era trazer esperança. Como vocês viram, atualmente é possível, se quase que é a chamada medicina de precisão, oncologia de precisão, onde nós vamos personalizar o tratamento ao seu grupo de pacientes e realmente conseguir trazer uma esperança de cura. E o Bines falou de 2, 5 anos, mas nós temos pacientes, eu e o Bines, que já estão há 10, 12 anos fazendo uso de... Nós estamos com uma paciente comum que ela teve um câncer de mama que eu tratei há 15 anos, depois ela teve metástase cerebral, foi operada da metástase cerebral e continua fazendo uso do trastuzumab, desses anticorpos, dessas terapias biológicas, e está absolutamente com a vida normal, trabalhando, ou seja, traz uma grande esperança para essas pacientes. Então, Bines, você trouxe realmente a mensagem de que o câncer é a grande esperança que nós podemos beneficiar muito. Os 3 fizeram brilhantes apresentações e agora, então, eu vou pedir ao Dr. Daniel Tabaque que faça seus comentários, que é um grande... Daniel Tabaque é conhecido de todos, é acadêmico aqui da Academia Nacional de Medicina, presidente da secção de Medicina e é um dos maiores oncologistas do Brasil. Então, Daniel, por favor, a palavra é sua. Não estou ouvindo, Daniel. Acho que está sem o microfone. Então, senhor presidente, senhores acadêmicos, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, meus agradecimentos ao Maurício pela oportunidade de participar e parabéns por essa organização desse simpósio, enfim, que nós estamos coordenando, e parabenizar os apresentadores. Eu acho que as apresentações cumpriram o papel do objetivo principal, que era de trazer uma visão objetiva, prática, de alguns aspectos que são muito presentes, seja da questão da cirurgia oncoplástica, que vai ser comentada, os aspectos sociais, que a Mayra acabou e falou de uma forma tão efusiva e brilhante, como sempre, e a forma concisa e objetiva que o Dr. Bines sempre tem para fazer a apresentação e seus comentários. E eu acho que um dos aspectos que nos deixa, enfim, felizes, obviamente, pela posição com que hoje nós atingimos essa marca de poder registrar resultados tão favoráveis, mesmo em pacientes com doença avançada, pelo menos promissores, esperançosos,
mas que, infelizmente, ainda continuam muito distantes de grande parte da população, como o Dr. Bines mencionou. E eu acredito que, nos próximos anos, essa distância vai se tornar ainda maior, diante do conhecimento que se estabelece, diante da grande complexidade que vai se tornando e dos custos associados. Então, foi mencionado um aspecto sobre a imunoterapia, a questão da inflamação, esses TILs, Tumor Infiltrating Lymphocytes, só queria ressaltar e, na verdade, deixar uma pergunta para o final para o Bines, sobre essas novas possibilidades da terapia celular, que vai ser trazido, começa a ser mencionado, o grupo da NIH apresentou, e vem apresentando, publicou os primeiros resultados em pacientes que não são receptor positivos, receptores, na verdade, que não são receptor negativos, receptores positivos, com a utilização da manipulação de células geneticamente modificadas, sugerindo que talvez isso possa ser alguma arma para o futuro. Eu acho que essa é uma estratégia potencialmente interessante, bem como da manipulação do microambiente. Eu acho que essa estratégia também, hoje já ela é muito distante da nossa realidade, mas potencialmente poderá ser trazida. Outro aspecto que eu achei muito importante, que o Bines mencionou, foi o cuidado da doença oligometastática. E uma das dúvidas, não só em relação às metástases, mas em relação à questão primária, quer dizer, num paciente com doença metastática, a doença mamária em si, ela deve ser tratada, como ela deve ser tratada, no sentido, muitas vezes, a ideia da cirurgia mais ampla, mesmo quando ela não é usada com os cuidados de uma cirurgia para controle do processo local, enfim, uma toalete, como eventualmente é mencionado. Então, a pergunta especificamente é se essas mulheres devem ser abordadas do ponto de vista cirúrgico quando, por exemplo, uma resposta clínica muito significativa é observada, uma resposta completa, mesmo localmente, se essas mulheres existe algum benefício ou não da utilização dessa estratégia cirúrgica. Então, inicialmente, acho que esses são meus comentários e agradecer a oportunidade da participação. Obrigado, Daniel, pela sua participação. Eu sugiro que agora o acadêmico José Horácio Abudib faça os seus comentários e depois, então, nós abrimos para os três. Boa noite, queridos acadêmicos. Parabéns ao Maurício Magalhães, Paulo Hoff e Daniel Tabac pela escolha de palestrantes tão preparados e tão diversos nas suas abordagens, o que mostra a complexidade, né, do tratamento do câncer de mama e de suas consequências. Cuidado da paciente. Zé Horácio, por favor, a palavra é sua. Eu estava falando. Mas nós não ouvimos, não. Pode falar. Reinicia, porque nós não ouvimos, não. Agora sim. Pode falar. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Ah, tá. Bom, primeiro, cumprimentar Maurício Magalhães, Paulo Hoff e Daniel Tabac, que organizaram um simpósio tão complexo, né, com todas as abordagens do tratamento, diagnóstico do câncer de mama e mostrando o quanto é importante, quanto é amplo a necessidade de conhecimento para a abordagem desse tema. Nós, cirurgiões plásticos, estamos no final da linha. Depois que vocês fizeram um diagnóstico precoce, que vocês estipularam o tamanho da tumoração e o que deve fazer, o cirurgião plástico vem para ajudar na parte final de tentar que a paciente tenha uma mama normal e tenha uma vida normal após passar por esse tratamento. O Fabrício falou, eu acho que foi ele que falou, sobre a questão do céu e o inferno, né? Nesse tratamento. O céu é mais ou menos o que ele mostrou, né? Os diagnósticos cada vez mais precisos, permitindo que tumorectomias ou segmentectomias curem a paciente e que permitam uma reconstrução com retalhos locais, talvez com um grande dorsal, com retalhos de vizinhança, que poderão resolver com ou não a utilização de prótese, que muitas vezes uma tumorectomia ou uma segmentectomia
numa paciente com a mama muito pequena, na realidade, na prática, se torna uma mastectomia subcutânea. E aí você tem que usar uma prótese para preencher, mas, de forma geral, o ideal é que seja possível fazer uma reconstrução imediata. Eu sou da época que havia mastologistas que achavam que não, que a paciente tinha que passar pelo sofrimento da mastectomia para valorizar o resultado da cirurgia. Coisas absolutamente absurdas, mas que eram conceitos na época que, assim, a paciente valorizaria mais a reconstrução. Temos grandes cirurgiões no Rio, São Paulo, no Rio, Rui Vieira, infelizmente já falecido, Paulo Leal, Merlin Kep, que é de Campinas, foi um grande cirurgião desse tempo, infelizmente também já falecido, Rolf Gemper, de São Paulo, homens que trabalharam muito, e numa época do TRAN, não sei se o Fabrício chegou a pegar o TRAN, que a gente recebia pacientes, aquelas cirurgias de Hauser, heróicas, às vezes higiênicas, com enxerto de pele em cima da costela, e você tinha que ter retalhos com grande quantidade de pele para conseguir fazer algum tipo de reconstrução. E esses cirurgiões que eu citei cansaram de nos ensinar, ao longo do tempo, todas essas formas de tratamento. Com a evolução de tudo isso que vocês mostraram, o diagnóstico foi mais precoce, a necessidade de grandes mastectomias cada vez são menores, embora ainda exista. Fora dos grandes centros, ou mesmo na periferia dos grandes centros, ainda se fazem mastectomias radicais, com grandes ressecções, que nos obrigam a reconstruções mais complexas ou mais traumáticas para pacientes. Então, hoje, essas soluções que o Fabrício mostrou é o que a gente sonha ter, né? Possibilidade de usar os próprios tecidos da mama, ou talvez até uma prótese, para conseguir dar à paciente uma vida normal e não aquela síndrome da castração, que era o que se dizia na época pelos psicólogos, a forma como a mulher reagia à sua mastectomia. Então, foi muito bom ver tudo isso, mas parabéns a vocês todos pelo brilhantismo das apresentações. Obrigado, acadêmico Zé Horácio. Então, eu vou passar para os três fazerem comentários. Eu sei que a Mayra tem um compromisso agora às 7h30, então eu vou passar primeiro a ela. Só com uma pergunta rápida, Mayra. Essa lei dos 60 dias que foi aprovada no Congresso, assim como a cirurgia de reconstrução mamária ou a possibilidade de simetrização, vocês têm, assim, resultados, métricas sobre o impacto, se isso realmente tem modificado a prática, quer dizer, ou se é aquelas leis que acabam sendo implantadas, mas não são efetivadas, não são cumpridas. Realmente, vocês têm métricas de se isso modificou o tratamento no SUS, se as pacientes estão sendo tratadas mais rápidas por causa da lei, ou também o quanto houve de aumento nas cirurgias reconstrutoras graças às leis? Você poderia falar sobre isso? Sim, com certeza. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que talvez quando a lei dos 60 dias foi discutida, tanto dentro da sociedade quanto no Senado, no Congresso, pela primeira vez se colocou um tempo para que o executivo tivesse que cumprir. Um tempo, o câncer é tempo dependente. E a lei diz no máximo 60 dias. Não quer dizer que uma leucemia precisa esperar 60 dias. Existem muitos tipos de câncer e uns são muito rápidos. O que aconteceu naquela época foi que, no início, era inconstitucional que uma lei fosse sobreposta, fosse uma exigência para o executivo. E no passar, nós conseguimos derrubar essa inconstitucionalidade, porque isso era só alguma coisa para a lei não passar, e quando a lei passou e foi indo, o que a gente viu é que o Ministério da Saúde cobrava do Instituto Nacional do Câncer um modelo de métrica para avaliar se os hospitais públicos, os CACONs, estavam cumprindo ou não a lei.
Então, o interessante é que, hoje em dia, a lei dos 60 dias é um indicador de performance dos hospitais ligados ao Ministério da Saúde. E eu vou te falar que, até 2019, as coisas estavam indo muito bem. Havia uma preocupação muito grande em cumprimento de lei, nunca chegou a ser 100%, mas ela chegou a 60% de cumprimento. Isso é uma questão para, vamos dizer assim, que a gente, de evolução, já que as leis no Brasil são aprovadas sem financiamento para aquela lei ser implementada. Mas eu vou te falar assim, que, para mim, como fui uma das pessoas que lutou tanto por essa lei e que, dentro da FEMAMA, os tempos são importantes desde a sua fundação, em 2006, o fato de todo mundo já falar que o tempo é importante, para mim, eu já fico feliz, porque antes as pessoas ficavam passivamente nas filas esperando. E, hoje em dia, fila é uma coisa que todo mundo se inquieta. O Ben Anderson falar que o Brasil é um dos poucos países que tem a lei e quererem, e eu falo em vários fóruns mundiais sobre como a gente fez isso, porque isso virou um case mundial, o Brasil ter uma lei de 60 dias para começar o tratamento. Então, acho que a gente tem muito que avançar, Maurício, nessas leis que... Mas essa lei, eu tenho certeza que saiu do papel. E a de reconstrução mamária, o grande problema é que, para mim, assim, o que eu enxergo é que o SUS está tão espremido que eles têm que escolher, sabe, a escolha de Sofia. Se eles vão tratar um câncer ou se eles vão, tratar 2 pacientes com mastectomia ou fazer uma mastectomia com reconstrução. Tem dificuldade de prótese, tem dificuldade de expansores. Até hoje, os expansores na saúde suplementar é uma desgraça a gente depender da China para tanta coisa e de empresas. Então, eu te digo que a reconstrução tem muito a andar. Eu fico feliz que a gente está aqui falando de diagnóstico precoce e o tempo, porque assim a gente vai precisar de menos reconstrução, porque isso ainda é um grande problema no SUS. Obrigado, Mara, parabéns. Agora, Bines, eu vou lhe passar a palavra para você comentar o que o Daniel falou, mas eu queria perguntar o seguinte, é um questionamento que eu tenho. O Brasil, nessa período da pandemia, participou ativamente de estudos internacionais. Eu acredito que o Brasil ganhou uma maior credibilidade pela quantidade de estudos que foram feitos, pela seriedade, pelos resultados que nós tivemos com os estudos de Covid, das vacinas aqui no Brasil. Você está percebendo que talvez este know-how, essa credibilidade esteja permitindo que mais estudos venham no Brasil em oncologia e talvez de alguma maneira aumentar? Eu estou perguntando isso tudo para dizer se isso vai aumentar o acesso das mulheres a essas drogas tão caras que o próprio SUS não pode disponibilizar, a própria Agência Nacional de Saúde, a questão do rol é uma confusão tão grande. Se talvez, através de estudos clínicos, que o Brasil participe, eu sei que o INCA e você tem liderado isso muito, se você tem notado alguma mudança ou se você percebe alguma mudança nessa direção. E, mais uma vez, Bini, muito obrigado pela tua participação. Bom, tentando, então, endereçar 3 questões, né? 2 que o Daniel perguntou e uma sua, Maurício. Daniel, em relação às terapias celulares, né, em câncer de mama e tumores sólidos como um todo, acho que tem um lado, né, diferente dos tumores que você conhece muito mais de perto, hematológicos, né, como leucemia, linfoma. Em geral, os tumores sólidos em mama, não diferentes, são tumores mais heterogêneos, né, com microambientes tumorais muito distintos também, entre outras características, né, do ponto de vista imunológico. Acho que tem a busca de vários novos
antígenos que possam servir como a mola dessas novas terapias. Acho que sim, essas são algumas das dificuldades. Por outro lado, quando a gente também está falando de tumores sólidos e câncer de mama, o número é extremamente elevado no mundo todo, e eu acho que isso, de uma certa forma, tem um apelo humano e, ao mesmo tempo, tem um apelo comercial nesse sentido, né, de sim se desenvolver estratégias terapêuticas nesse sentido, por mais que haja uma complexidade distinta dos tumores hematológicos, muitas vezes. A segunda questão em relação ao tratamento local, olha, muitas vezes, sim, as pacientes, apesar de doença metastática, elas são submetidas ao tratamento do tumor de mama, que está ali presente nessas pacientes que já se apresentam com doença metastática, né? Seja por uma questão de vontade pessoal da paciente, seja, né, tumores que causam desconforto, entre outras coisas. Mas talvez o que a gente possa dizer, e eu acho que é importante a gente dizer isso, é que essa estratégia não tem um fim de modificar a sobrevida dessas pacientes à luz do conhecimento nesse momento. Então, assim, acho que pode e muitas vezes é utilizado principalmente por questões de qualidade de vida, que são justas e legítimas, mas acho que a gente não tem como argumentar que a gente deva fazer isso, ou deva propor isso como uma estratégia que vai aumentar a vida dessas pacientes. E a terceira questão, Maurício, por acaso eu estou aqui em São Paulo numa reunião de pesquisa, né, do grupo latino-americano de pesquisa em câncer, na área de câncer de mama que eu estou, e realmente o que a gente vê é que a pesquisa vem melhorando e vem realmente se tornando mais produtiva, séria e reconhecida no Brasil. Eu acho que isso se deve ao esforço de várias pessoas nesse sentido, que, né, vem dedicando realmente muito da carreira delas nesse sentido. Acho que, né, o Carlos Barrios é uma dessas pessoas, sem dúvida, que vem contribuindo. Acho que a pesquisa no Brasil como um todo, e mesmo nessa época de Covid, foi relevante. E entre outras características, eu vejo que sim, o seu ponto. Eu acho que a gente pode oferecer para as pacientes que muitas vezes não têm acesso, ao menos o tratamento padrão, e muitas vezes o tratamento padrão e mais uma inovação. Então, acho que além do avanço científico que isso representa, da participação de pesquisadores brasileiros em estudos internacionais e de ponta, eu acho que oferece para as nossas pacientes, nos diversos cenários e principalmente no cenário de saúde pública, uma oportunidade que de outra forma elas não teriam, de ter acesso a essas novas estratégias de tratamento que estão realmente mudando muito o curso de várias doenças, e câncer de mama entre elas. Muito obrigado, Benes, mais uma vez por você ter aberto aí a sua agenda nessa viagem para participar. E agora eu perguntaria ao Fabrício Brenelli, ele quiser fazer seus comentários. Aí eu repito um pouco a pergunta, quer dizer, reforço no sentido de se essas leis, você tem sentido nessa relação com que você que trabalha no SUS, em Campinas, e se você que trabalha junto com os planos de saúde, com a saúde suplementar, se você entende que essas leis que foram aprovadas, tanto do direito à reconstrução quanto da simetrização, da mulher que operou um câncer de mama, ela ter o direito a simetrizar a mama e ela ter a sua autoestima, como você falou muito bem, se você tem percebido que essas leis têm ajudado no sentido de aumentar o acesso a essas pacientes. Mais uma vez, Fabrício, muito obrigado pela tua participação. Maurício, Bom, muito obrigado pela pergunta, Maurício, doutor José Horácio. Só para falar, o meu pai trabalhou muito tempo com o Dr. Merlin
E depois, quando eu voltei da Itália, fiquei um tempo com ele e eu um pouco que assumi ali as reconstruções com o TRAN. No começo a gente fez muito, tinha muito caso tardio, e o que a gente vê hoje é que tem muito menos, né? A gente tem um trabalho, um TCC da aluna nossa, que a gente tinha feito 150 trans, e fazia quase 2 por semana. E hoje estamos fazendo lá na Unicamp, eu estou fazendo 1 por mês, mais ou menos. E acho que tudo, né, a gente está diagnosticando mais precocemente, os tratamentos adjuvantes melhoraram muito também. E as próprias técnicas de oncoplástica, né? Antes era, né, doutor José Horácio, acho que era muito dicotomizado, né? E uma vez que a cirurgia plástica, a oncoplástica, a gente tem uma equipe única, nós diminuímos muito as indicações de mastectomias, né? Porque você começa a pensar de outra maneira e fala, bom, isso aqui eu não preciso tirar toda a mama, eu consigo jogar um retalho para cá, eu consigo fazer uma mamoplastia, então acho que isso melhorou muito. Em relação às leis, eu não sei se a doutora Mayra sente isso, mas eu senti uma certa melhora lá na Unicamp, tá? Realmente existe quase que uma punição a não cumprir. O problema é que desde quando a paciente entra no serviço e não conta desde quando ela está procurando serviço. Ali, eu acho que o maior problema que nós temos é o acesso ao serviço. Uma vez dentro do serviço, tem andado muito bem, mas realmente, às vezes a gente pega paciente com tumor triplo negativo, que apesar de que no sistema que a gente tem aqui em São Paulo, que é a CROSS e Rede Hebe Camargo, não tem vagas todas as semanas, o paciente está 4 meses, né, 4, 5 meses com tumor triplo negativo, esperando para entrar no serviço. Então, acho que realmente o grande gargalo é esse acesso a um serviço terciário. Em relação às leis de simetrização, eu acho que foi muito positivo, principalmente, eu vi, a gente na Unicamp tem uma situação um pouco diferente, por ser um hospital da mulher, desde quando eu era estudante e depois quando eu voltei em 2009, o hospital sempre foi muito fácil em comprar as próteses, comprava para outra mama, a gente nunca teve problema com isso, o caísmo em si, né? Então, eu entendo que é uma visão um pouco enviesada, diferente dos colegas de outros serviços. Porém, o que eu notei depois da lei da simetrização, principalmente para a saúde suplementar, a autorização do implante da mama contralateral e da cirurgia contralateral, isso foi extremamente positivo, né? Porque muitas pacientes vinham, mas doutor, essa outra, o hospital vai me cobrar, eu tenho que comprar a prótese contralateral ou pagar a complementação, e com a lei da simetrização da mama contralateral, isso realmente se tornou muito mais fácil na prática. Mas eu acho que o grande mote, né, Mayra, que a gente tem é o acesso, né? Eu acho que o Bines colocou bem no final da apresentação dele, a gente está curando mais, mas essa cura tem custo, e esse custo é impossível de ser absorvido pelo sistema público, é onde mais se sofre, né? Então, acho que realmente é uma tentativa de melhorar o acesso, diagnóstico precoce, tratamento mais precoce, a gente vai evitar usar essas drogas, né, muito caras no sistema público, a gente vai diminuir mastectomia, esse seria o sonho ideal, mas eu acho que ainda a gente está um pouco distante de ver isso aqui no nosso país. Obrigado, Fabrício. Eu vou pedir ao professor, o acadêmico José Carlos, que faça um comentário, mas antes, Fabrício, eu queria dizer o seguinte, não sei se você conhece pessoalmente o professor Pietro Novellino, mas como o nome próprio diz, é um italiano, como você, de origem, e foi aqui no Rio de Janeiro um grande pioneiro na mastologia. Ele foi quem introduziu a punção por agulha fina de mama aqui no nosso estado, e sempre foi um pioneiro, sempre trabalhou muito com tireoide, mas também com câncer de mama. Então, Fabrício, você precisa vir aqui ao Rio para conhecer o professor Pietro Novellino, que é um italiano da melhor estirpe. Então, professor Zé. Piacere é um grande onore. Siamo tutti buona gente. Isso, cura de si. Eu passo ao acadêmico José Carlos do Vale para fazer seus comentários e depois eu passo ao presidente Pietro Novellino, que para encerrar, e mais uma vez eu queria agradecer ao presidente Francisco Sampaio por essa oportunidade, eu fiquei muito satisfeito, eu tenho certeza que o
O simpósio cumpriu plenamente os objetivos e eu queria mais uma vez agradecer a Mayra Albines, ao Fabrício, ao Rodrigo, ao Ben Anderson e a todos os debatedores pela excelência das suas participações. Acadêmico José Carlos. Muito obrigado, meu querido confrade Maurício Magalhães, presidente Pietro Novelino. Eu gostaria de dirigir rápidas palavras, em primeiro lugar, à Mayra Calef, que eu conheço ela de muitos anos. Sempre foi uma guerreira, sempre tive a maior admiração pelo seu trabalho no nosso país. Deve muito a você pelo seu empreendedorismo nacional. Meus parabéns. Agora, eu queria fazer duas perguntas. Você sente ainda no teu serviço a denominada conspiração do silêncio? Aquele doente que sabe que tem câncer, mas não quer comentar, os parentes que pedem segredo, essa coisa horrorosa, muito antiga, que nós especialistas aprendemos a sempre dissolver essa conspiração do silêncio. Você tem alguma maneira como lidar com isso? Que eu acredito que isso ainda exista. A outra pergunta, Mayra, quando você falou da distribuição de perucas, se você tem experiência com resfriamento do couro cabeludo, que está ganhando muita força, se você tem isso no seu serviço e qual é a tua impressão a respeito. E ao doutor Bines, eu queria fazer um comentário, eu sou seu admirador de longa época, você é uma pessoa notável e desenvolve um trabalho maravilhoso lá no INCA 3 sobre câncer de mama. A pergunta é o seguinte: diante dessa pletora de anticorpos que tem chegado, inibidores de tirosina quinase e outros mais outras mais armas terapêuticas, o Instituto Nacional do Câncer dispõe desses medicamentos. E no caso, por exemplo, do triplo negativo, que você queira utilizar a imunoterapia associada à quimioterapia, você tem possibilidade de tratar todos os teus clientes lá? O Instituto fornece esses medicamentos de uma maneira adequada? Então, era essa pergunta que eu dirigiria ao BIS. Mas eu gostaria que primeiro a Mayra Calef me respondesse. E obrigado. Pois não, muito obrigado pelos elogios, é bom saber dos fãs que a gente tem, e esse trabalho que eu faço é um trabalho do meu coração, você pode ter certeza que eu sou uma indignada com a inequidade, e isso me traz, então, para essa questão antes da touca gelada, né? A touca que a gente chama, que é o resfriamento do couro cabeludo, tem ajudado, sim, a diminuir o estigma de perder todo o cabelo. E eu vejo impressionante, quanto mais jovem a mulher, mais ela se beneficia da touca. Então, a gente tem, lá no Hospital Musvento, onde eu trabalho, a gente disponibiliza isso, é um custo ainda que a saúde suplementar não incorporou, então ela precisa ser paga por fora, como diz assim, né, particular, privado, e isso é uma pena, porque às vezes tem várias mulheres na sala de espera e eu vejo outra que eu digo que ela vai ter que fazer quimioterapia e eu vou perder os cabelos, ela diz, e eu digo, olha, lá fora, na sala de espera, tu nem notou que tem tantas pessoas que estão fazendo quimioterapia, porque agora elas podem perder menos cabelo e não ficar com aquele estigma de aquela ali, coitadinha, está fazendo quimioterapia. Então, é um problema que, às vezes, a gente tem que perguntar para a paciente o que realmente incomoda ela, se é ter o diagnóstico do câncer, medo de morrer, ficar careca ou de perder a mama, para a gente saber por onde ir, por onde começar a conversa. E aí, já falando na conspiração do silêncio, sabe que é menos agora do que na época que os italianos aqui, eu também sou italiana aqui de Bento, né?
Bento Gonçalves, e aquele bruto-mal, que se dizia, né? A minha avó dizia que a pessoa tinha morrido do bruto-mal. Então, era uma palavra difícil até de falar, né? E isso está mudando, sim. Mas agora eu vejo que ainda tem uma vergonha de ter câncer. As pessoas têm vergonha de dizer que estão doentes ou que têm câncer, porque elas têm medo que haja aqueles olhares assim, coitadinha, vai morrer. Coitadinho, não tem mais saída. Então, elas evitam de falar realmente. Elas evitam de falar para a mãe, porque a mãe vai ficar muito triste. Elas evitam de falar para os filhos, porque os filhos não estão fazendo vestibular e não podem se atrapalhar. Então, assim, e a gente vê que isso é uma energia, é uma sobrecarga, né? Muito ainda em cima de uma pessoa que já está com problemas para decidir, para resolver. Então, vamos lá, vamos informar, vamos deixar a coisa mais leve, vamos dar esperança. Gostei muito da apresentação do Bines. Poxa, Bines, eu estou com 40 anos, 42 anos de formado quase, e ter esperança que o câncer metastático pode, talvez em alguns poucos casos, curar, isso é uma coisa desse ano, né? É um momento histórico. Obrigado, Mayra, por favor. Bines, quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário, Bines? Vou só responder ao acadêmico. Obrigado pelas palavras gentis, e fazendo uma ponte entre a fala da Mayra. A gente realmente, a experiência que a gente tem tido, acho que o Daniel talvez possa compartilhar também, com essas tocas de resfriamento, realmente é um importante avanço. Eu acho que na questão de qualidade de vida das pacientes, né, a gente não tem como garantir que isso vai acontecer, talvez entendendo ainda um pouco mais como, talvez nas pacientes que isso funciona e separar das pacientes que não funciona, certamente tem relação com o esquema de tratamento que é feito, e fazendo a ponte, a gente tem, uma máquina de resfriamento que atende 2 pacientes ao mesmo tempo, então acho que mesmo no sistema público isso é um avanço no sentido de qualidade de vida. A sua pergunta em relação a esses novos tratamentos, a enorme maioria deles a gente não dispõe, né, assim como a maior parte das instituições ligadas ao SUS no país. E a forma que a gente tem, eventualmente, de oferecer, não estou falando que essa deva ser a forma, mas a forma que, eventualmente, a gente tem de oferecer, como eu abordei anteriormente, através de estudos clínicos, quando eles disponíveis e quando as pacientes elegíveis para isso. Mas, de um modo geral, não temos imunoterapia para as pacientes com câncer de mama triplo negativo, não temos inibidores de ciclina para as pacientes com tumor receptor hormonal positivo, temos, a princípio, esses 2 anticorpos em câncer de mama HER2 positivo, e isso é o que está disponível no SUS, não só no INCA, mas no INCA a gente não tem realmente nenhuma estratégia de tratamento diferente das demais instituições do SUS, e como o Daniel também mencionou, a tendência tem sido um alargamento e um distanciamento do que a gente pode oferecer no setor privado do setor público. Obrigado, Bines. Por favor, presidente Novelino. Bem, inicialmente, nunca é demais ressaltar que os acadêmicos Maurício Magalhães Costa, Paulo Hoff e Daniel Tabac organizaram este simpósio de alto nível, com palestrantes de alto nível, como é a filosofia desta casa, que está próximo a completar 200 anos. Eu queria apenas, na minha trajetória de quase 70 anos de trajetória cirúrgica, houve uma época que eu trabalhava num serviço de ginecologia do querido acadêmico saudoso Osmar Teixeira Costa, e, evidentemente, ele me entregou
3 leitos naquela época para tomar conta, vamos dizer assim, da cirurgia mamária. Após nós publicarmos com o acadêmico José Maria Barcelos, um dos primeiros casos, o primeiro caso de punção agulha fina nas patologias mamárias. Eu queria fazer apenas um comentário aqui e um depoimento. Há pouco tempo, eu tive a honra de ser convidado para examinar uma tese de doutorado na Universidade de Vassouras, mas o trabalho foi feito no Serviço de Anatomia Patológica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o que se observou, é que, não digo um número tão significativo, mas significativo que as pacientes que se submeteram à mastectomia simples, no exame histopatológico comum, não revelava nenhuma propagação naquela borda, seria uma cirurgia segura, mas submetendo essas peças à ressonância magnética e à eletrotomografia, foram observados de 40 casos, 6 casos em que havia já metástases na borda da peça cirúrgica. Então, isso é apenas um relatório, né? Não sei se estão os mastologistas ilustres aqui interessados nisso, né? Mas foi um trabalho muito bem feito, muita seriedade, e eu resolvi, então, trazer isso apenas com uma modesta colaboração. Eu agradeço a honrosa presença de todos, repito, dos organizadores, essa casa se enaltece com um episódio de um simpósio de alta categoria, e em nome do acadêmico presidente Francisco Sampaio e do acadêmico José Galvão Alves, secretário-geral, eu dou por encerrada a sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente, pelo apoio. É ali. sempre brilhando.